Então, hoje nós vamos trabalhar com um dos temas que foram citados nas aulas anteriores, tá? Que são os dislipidêmicos, para o tratamento de dislipidêmias. E antes de começar a ver realmente os fármacos, vamos dar aquele pantachaço geral para que vocês possam entender depois quando a gente for falando sobre o mecanismo de ação, beleza? Dislipidemias é algo que vocês né, já sabem bastante ali da parte de semiologia, também da parte de medicina interna. O que eu preciso dizer para vocês sobre dislipidemias é que nós iremos falar de fármacos que tratam patologias relacionadas com a alteração de componentes como HDL, LDL, colesterol e triglicéridos. O desbalance desses componentes aumentam a predisposição de um paciente cursar com patologias ateroscleróticas. Então, lá na patologia, por exemplo, que a gente conversava sobre patologias isquêmicas na aula anterior, nós falávamos que os dislipidêmicos, né, os fármacos que tratam dislipidemias, eles são necessários para o tratamento dessas patologias isquêmicas, porque eu preciso diminuir o risco que sejam formadas essas placas aqui que vocês estão vendo, tá? Então, todos os fármacos que nós vamos conversar hoje se relacionam com esse tipo de condição. Nós precisamos diminuir a chance de que o paciente evolucione a um quadro isquêmico. Bem, então antes de começar falando do ciclo do colesterol, ali dando uma resgatada no que a gente já tem de bioquímica, que vai ser realmente um pantachaço geral, eu quero que vocês saibam o que é o HDL e o LDL. Gente, quando a gente fala de HDL e LDL, são as formas de transportar o colesterol. São as formas que o nosso organismo encontra de transportar o colesterol. O HDL, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse colesterol dos tecidos e mandar para o fígado. Portanto, ele é um colesterol bom. Por que bom? Porque ele está tirando de onde eu poderia estar acumulando, que seriam os vasos, a minha circulação periférica, e trazendo para o lugar onde ele vai ser metabolizado, ok? Já o LDL, que é o ruim, né? Ele transporta esse colesterol do fígado para os tecidos. E eu não quero isso. Por que eu não quero? Porque eu não quero que esse colesterol se acumule nessas regiões, ok? Então, todos os fármacos ou todo tratamento vai estar baseado nessa logística de que nós possamos balancear entre as condições, a presença do HDL e a ausência do LDL, ou a diminuição desse LDL, tá? Essa parte introdutória é bem rápida nessa aula. O que eu queria mesmo que vocês entendessem esse geral, para que depois nós passamos para os fármacos de forma mais leve. O que acontece? Quando nós consumimos produtos ricos em gordura, né, ou seja, colesterol, triglicéridos, eles são absorvidos, a primeira forma de absorção dele é através da formação de quilomicrones, ok? Os quilomicrones, através da enzima lipasa, ai Deus, eu me esqueci do nome da enzima. Esqueci. Lipoproteinasa, ela vai converter esse quilomicron em remanentes de quilomicron. E são esses quilomicrons que vocês estão vendo aqui que vão ingressar, vão fazer com que esse colesterol ingresse no nosso tecido hepático, ok? Uma vez que ingressou no nosso tecido hepático, esse fígado, ele vai usar dessa gordura para realizar o processo de produção de ácidos biliares ou de sais biliares. Bem, como que esse fígado vai mandar essa gordura para os meus tecidos? Bem, ele vai mandar essa gordura para os meus tecidos através de outros transportadores, ou através de outra maneira, que é produzindo o VDLL
o IDL e logo o LDL. E assim vai chegar nos nossos tecidos periféricos. O que eu não quero é que isso aconteça, porque eu não quero que sejam acumulados graxa, gordura, colesterol, formando assim possíveis placas de ateroma. Então, fica claro para vocês esse pantachaço geral? Só para a gente possa entender todo o mecanismo? Bem, então, quando a gente fala, então, sobre o tratamento de dislipidêmias, dois são os pilares que nós precisamos ter em consideração na hora de realizar esse tratamento. O primeiro é a mudança do estilo de vida, desde a parte de movimentos, alimentação, controle do sono e monitoreios em pacientes com alto risco, beleza? Tudo isso está dentro das mudanças do estilo de vida. Eu sempre falo isso para vocês porque em uma prova, se eles pedem pilares no tratamento de alguma enfermidade, principalmente as enfermidades cardiovasculares, o tratamento não farmacológico, ele é extremamente importante, tá? Ele, na verdade, é o primeiro passo desse tratamento. Logo depois, nós teremos os tratamentos farmacológicos, que serão os fármacos capazes de melhorar aquele desequilíbrio que eu disse para vocês, entre o LDL, HDL, colesterol e triglicéridos. Esses fármacos que nós vamos conhecer hoje têm essa capacidade, diminuir, portanto, os fatores de risco de pacientes que cursam com hiperlipidemias ou hipertrigliceridemias, beleza? Então, vamos conhecer esses fármacos. Nossa listinha vai estar baseada em estatinas, fibratos, os moduladores de reabsorção de colesterol e as niacinas, ou também chamados de ácido nicotínico, beleza? Para a Bárbara aí que vai fazer a prova logo, logo, eu acho que dos mais importantes aqui, sem dúvida alguma, é estatinas e os fibratos, ok? O que eu fiz? Eu fiz um mesmo desenho, e no desenho que vocês vão ter acesso aí com o material, as partes que estão em laranja correspondem à atuação do fármaco, tá bom? Então, nós vamos conversar com todos esses com esse desenho, menos com a niacina. Só mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Quando a gente fala, desde já eu já digo, quando a gente fala modelar a absorção de colesterol, desde já eu quero que vocês entendam que quando a gente modula a reabsorção de uma substância, desse caso do colesterol, eu estou falando de uma atuação local, ok? E não de uma atuação sistêmica. Eu vou consumir esses fármacos e o que esses fármacos irão fazer é evitar com que esse colesterol da dieta seja reabsorvido, beleza? Entre na minha circulação. E quais são eles? As resinas e o ezetimiba, tá? Então, vamos começar pelos nitratos. De uma forma didática, seria interessante eu começar de trás para frente, mas como as estatinas realmente são as mais importantes, eu vou começar por ela. Bem, eu quero primeiro que vocês entendam a lógica desse fármaco. Eu vou aproximar e a gente vai acompanhar lá onde está a parte laranja. O que acontece? Aqui nós temos a luz intestinal, vou explicar o desenho uma vez para que vocês possam acompanhar nas próximas vezes. Nós temos a luz intestinal, ok? Nessa luz intestinal, o que acontece? Esse intestino vai receber a nossa bilis, que foi produzida lá pelo fígado, armazenado na vesícula biliar, e ela vai ser liberada ali na luz do nosso intestino. No nosso intestino, essa bilis ela vai ser reabsorvida, que a bilis, o ciclo dela é esse, ser várias vezes reabsorvida, reciclada. Bem? Agora, de onde vem essa bilis? Como eu disse, a bilis ela vem de um colesterol, tá? Desse colesterol que vai ser transformado em bilis. Quem é que vai produzir esse colesterol? Vai ser o nosso acetil-CoA, junto com a ação da enzima ATM-Re-CoA reductasa.
Por que eu estou mostrando esse processo para vocês? Eu estou mostrando isso porque a estatina, ela vai inibir essa enzima. Ao inibir essa enzima, o que vai acontecer com o meu colesterol? Vai diminuir. Porque aquele ácido graxo que tinha chegado no meu fígado, agora ele não mais vai ser convertido a colesterol. E também não vai acontecer, então, a saída desse colesterol. Então, também, o que vai diminuir? O meu VDLL. Se a gente voltar lá para aquela imagenzinha que eu contava para vocês, olha o que saía do fígado. O VDLL. O VDLL saía carregando colesterol. Se o colesterol diminuiu, obviamente, essa forma de transporte, ela vai ser diminuída. Tudo bem? Fica claro para vocês esse mecanismo? Ótimo. Então, vamos para o nosso próximo mecanismo que a estatina também executa. Vou dar o zoom aqui e vamos voltar. Outra coisa que a estatina faz de forma muito brilhante é aumentar, olha só, aumentar o B100. Ele aumenta a expressão do receptor de LDL. Quem era o LDL? Não era o colesterol ruim? Então, se eu consigo receber mais colesteróis ruins no fígado, eu consigo tirar da minha circulação sistêmica, da minha circulação periférica, esse colesterol ruim. Ok? Então, essa estrutura que eu coloquei para vocês, que é o mal, vai estar ingressando, vai estar sendo recebida pelo meu fígado por aumento da expressão do B100. Tá bom? Então, no fritar dos ovos de todo o mecanismo de ação das estatinas, as duas coisas que ela vai realizar é aumentar o receptor do B100 e diminuir o VDLL. Essa é a lógica completa do mecanismo de ação das estatinas. A grande questão é que, se eu diminuo o VDLL, vocês concordam que eu também diminuo o LDL? Eu também diminuo todos os outros transportadores. Porque eu disse para vocês que o VDLL era apenas o início, o princípio da formação final de LDL. Então, olha isso aqui. Se eu inibo esse, automaticamente esse vai ser diminuído e esse também vai ser diminuído. Tá? Por isso, esse benefício desse fármaco. Tá bom? Então, textualmente falando, eles são análogos do ácido mevalônico e inibem de forma competitiva e reversível o ATM-RECoA reductasa. Foi o que eu falei para vocês nessa partezinha, diminuindo, portanto, a síntese de colesterol. Outra coisa que ele faz, aumenta o receptor do gene do receptor de LDL. Opa, então vou estar recebendo mais no fígado aquele colesterol ruim. Tá bom? Então, ficou claro para vocês os dois pilares da ação das estatinas? Quais são as estatinas? Ficou claro, Bárbara? Alguma dúvida? Sim, não, é que aqui até a gente estava tendo a classe integradora agora, e o professor que formula a prova, ele falou que a gente tem que saber com respeito ao efeito pleiotrópico, acho que é. Vou falar para você agora, que é o que eles tomam na prova, tá bom? Tá. E o que acontece? Quais são, na verdade, as estatinas? Nós temos a lovastatina, simvastatina, fluvastatina, atorvastatina e rosuvastatina. Qual é a mais potente delas? A roso, tá? A rosuvastatina, a mais potente de todas as estatinas. Pode ser uma pergunta choice, por exemplo, para a galera da Barcelona, daqui da capital. Bem, então vamos para isso que a Bárbara falava sobre a ação pleiotrópica. O que é esse pleiotropismo? Pleiotropismo, gente, é quando algo, além do mecanismo principal dele, realiza outras coisas,
tem outras funções, beleza? Eu disse para vocês o mecanismo de ação específico dela. Só que, de forma secundária, independente dos câmbios relacionados com a eliminação e a diminuição dos níveis de LDL, ela também promove efeitos pleiotrópicos. E quais são esses efeitos? E desses aí eu acho que é importantíssimo vocês saberem todos ou a maioria deles. Primeiro, que um efeito pleiotrópico das estatinas é a reversão da disfunção endotelial. Eles possuem a capacidade de aumentar a liberação de óxido nítrico, tá? Bem, outro efeito é um efeito antioxidante. O que ele faz isso? Ele evita o processo de oxidação das placas de ateroma. Outra coisa é que ele estabiliza as placas de ateroma, diminuindo a possibilidade com que essas placas possam gerar algum tipo de ruptura. Porque se vocês se lembrarem da aula anterior, nós falávamos que uma rotura de placa faz com que haja uma placa inestável. E uma placa inestável não é benéfico a nível vascular. Ok? Outro efeito pleiotrópico é a ação anti-inflamatória sobre a placa de ateroma. A gente sabe que o acúmulo de células inflamatórias ou o processo inflamatório pode piorar o quadro a evolução ou agilizar o quadro de evolução da minha placa de ateroma. Ela também tem um efeito antitrombótico e uma ação protetora cardiovascular. Essa eu quero que vocês saibam. Por quê? Porque assim como acontece com o Zieca, as estatinas, eu coloquei bem grande, diminuem o quadro de morbimortalidade. Assim como o Zieca, repito, eles diminuem o quadro de morbimortalidade. Ok? Por quê? Porque ele tem uma ação protetora a nível cardiovascular, inibindo a remodelação cardíaca. Se vocês se lembrarem do que a gente sempre fala de cardio, se eu remodelo um coração, eu estou fazendo um ciclo vicioso, eu estou permitindo que o ciclo vicioso aconteça. E a cada vez que eu remodelo mais as minhas fibras cardíacas, mais insuficiente é esse coração. Maior a chance de morte e pior o pronóstico desse indivíduo. Portanto, as estatinas são consideradas, está dentro daquele nosso quadro de fármacos que melhoram o pronóstico do indivíduo, ok? E por último, o retraso da hipertrofia vascular e da proliferação da anel íntima. Anel íntima é o quê? Aquela capa que está se proliferando, possibilitando a formação de uma estenose vascular. Então, ele também tem como ação pleotrópica esse ponto, tá? Diminuir, retrasar a evolução da hipertrofia. Ficou claro aqui para vocês? Ficou claro, Bárbara, os efeitos pleiotrópicos? Sim. Bem, é isso. Eu sei que parece muito, mas é só você pensar em todos os processos que a gente pode evitar que uma placa ou que uma insuficiência cardíaca ou que uma patologia isquêmica aconteça. Fechou? Bem, essa tabelinha que está aqui ao lado, ela vai aparecer em todos os fármacos. Só para que a gente possa ter um pantachaço geral, mas ela aparece depois no nosso quadro comparativo. Com respeito às estatinas, o que ele vai fazer com o colesterol total? Diminuir, porque vocês já viram que o que ela faz a nível do ATM-RECoA, reductasa, é diminuir essa enzima. Se eu diminuo essa enzima, obviamente o colesterol também vai ser diminuído. Eu não vou estar produzindo esse colesterol de forma endógena. Agora, e o LDL? O que vai acontecer? Bem, o LDL, vocês já viram que a nível sanguíneo ele vai diminuir, porque ele está sendo metido para dentro do meu fígado, beleza? Por aumento da expressão do B100, tá bom? Outro fator é o HDL, que nesse caso, ele vai permitir o aumento do HDL, e já dos triglicéridos, ele vai
diminuir os triglicéridos. Por quê? Porque está sendo formado menos colesterol. Então, obviamente, os triglicéridos vão estar diminuídos. Tá? Bem, então vamos falar um pouquinho sobre todo esse panorama de farmacocinética e farmacodinâmica desses fármacos. Então, o mecanismo de ação nós já conversamos, falamos dos dois pilares do mecanismo de ação dele, falamos dos efeitos pleiotrópicos, ou seja, além da intervenção direta sobre o LDL, ele também tem outros fatores importantes, tá? Cardioprotetores e vasculoprotetores. A gente também precisa entender agora a farmacocinética. A administração desse fármaco se dá por via oral uma vez ao dia. Uma vez ao dia. E por que eu dou à noite? Pode ser uma pergunta de prova tranquilamente. Por que as estatinas precisam ser dadas durante a noite? Porque a vida média desse fármaco é uma vida média curta, ok? Além disso, eu preciso administrar esse fármaco porque é durante a noite que o nosso organismo mais produz colesterol. Então, eu não, da tuma até o processo de maior produção de colesterol, eu tenho esse fármaco presente para inibir esse aumento de produção. Fica claro isso para vocês? A exceção para essa regra é a rosuvastatina e a atorvastatina. Esses dois fármacos, eles não precisam ter necessariamente essa regra, porque a vida média é um pouco mais larga. Beleza? Então, eles vão perguntar para vocês, qual a recomendação de toma das estatinas? As estatinas, elas são recomendadas a toma durante a noite. Bem? Galera, como que é a distribuição desse fármaco? É de alta união à proteína e ele, sim, atravessa a barreira hematoencefálica e placenta. Portanto, a contraindicação absoluta das estatinas são as embaraçadas. Bem? O metabolismo se dá por CYP3A4, mas a fluvastatina, ela corre dessa regra, ela é metabolizada pelo CYP2C9, e a excreção é basicamente biliar, através da bilis, tá? Tem um percentual que também é renal, mas basicamente é biliar. Agora, presta atenção, eles vão perguntar de vocês qual o efeito adverso de estatinas, e eu preciso que vocês saibam de todos. São poucos. Hepatotoxicidade, miopatias e o efeito rebote traz a suspensão. Então, vamos lá. Com respeito à hepatotoxicidade, ele vai aumentar 3 vezes ou mais o valor total das transaminasas. Se houver esse aumento, é motivo de suspensão do fármaco. Eles vão pedir isso para vocês. Tá bom? Lembra lá do tratamento da tuberculose? Que a gente falava da hepatotoxicidade quando aumentava por mais de 3 ou mais de 5? É a mesma coisa, a mesma lógica. Aumentou mais de 3 a transaminasa, suspende o fármaco. Agora, o que eles sim vão querer que vocês saibam na ponta da língua é a miopatia. Galera, a rabdomiólise é o principal efeito adverso das estatinas. Tá bom? Se eu suspeito de uma rabdomiólise, ou seja, um rompimento das fibras musculares, eu preciso suspender esse fármaco. Ok? Beleza? Uma rabdomiólise, lembra, um quadro de rabdomiólise pode levar a uma sobrecarga renal tão grande que pode levar a uma morte renal, ok? A uma falha renal. Beleza? Então, qualquer tipo de suspeita, nós temos que suspender esse fármaco. Paulinha, Oi. existe um porquê da associação, tipo, da interação da estatina e acontecer a rabdomiólise? É pela união, o excesso de união a proteínas. Quando eu falo para vocês que a distribuição se dá por uma alta união a proteínas, ela rouba as proteínas por parte do músculo. Isso debilita as fibras musculares e, portanto, gera rompimento delas. Fica claro?
Sim. Inclusive, Bárbara, que eu ia falar agora para vocês, não somente a rabdomiólise, porque a rabdomiólise é um quadro bem mais grave, mas as estatinas, elas se relacionam com debilidade muscular. Antes de um quadro de rabdomiólise, que é mais grave, ela também se associa a esse quadro de debilitamento muscular por essa mesma explicação. Então, o que é essa debilidade muscular? É aquele avô, aquele tio que toma estatina e fala que ele não aguenta mais levantar uma caixa, não aguenta mais trabalhar, não aguenta mais fazer suas atividades diárias por debilidade muscular, sente que seus músculos perderam as forças. Então, realmente é um efeito esperado das estatinas. A grande preocupação é que evoluciona uma rabdomiólise que pode gerar a uma insuficiência e falha renal. Tá bom? Ele é muito rápido essa progressão. Tá bom? É porque aqui, é que essa é uma pergunta que apareceu num prático ontem, né? Que tava assim, explique o porquê da rabdomiólise das estatinas e qual seria a sua conduta para resolver. Só de suspender já resolve ou tem que fazer mais alguma outra coisa? A conduta é controle renal, ok? Controle renal, repouso determinação dos níveis de CPK. Essas são as condutas. Beleza? Por Sim. quê? O controle renal, para a gente poder evitar a falha renal, ou controlar a possível falha renal. A determinação de CPK, que vai ser um determinante para como está a evolução do quadro da rabdomiólise. E qual foi a outra que eu falei? E repouso, para não haver ainda mais, não potencializar o quadro de sobrecarga muscular. Bem? Obrigada. Por nada. E por último, o efeito rebote traz a suspensão, que é esse, quando suspende esse fármaco, o processo de elaboração de colesterol, ele pode aumentar. Então, um efeito rebote. Beleza? Nessa tabelinha aqui, tá tudo que eu falei, tá? Tudo que eu falei. Só que o que a gente vai fazer? A cada fármaco que nós formos conversando, eu vou agregar aqui embaixo o outro, assim a gente vai completando todinho. Se eu der um zoom, vocês vão ver que aqui tem umas porcentagens de colesterol total, que eu disse para vocês que nesse caso as estatinas vão estar diminuídos, de LDL, de HDL e de triglicéridos. Ouro que o colesterol total, esse fármaco é o fármaco que mais tem poder de diminuir esse colesterol. Tá bom? Lá no final do quadro, quando nós formos comparar esses valores, vocês verão que o colesterol total, ele é diminuído, ou quer dizer, o fármaco que mais diminui esse colesterol total são as estatinas. Tá bom? Que melhor tem essa capacidade. E aqui também tem os efeitos pleotrópicos, que é sim tomado em prova. Eu vi bastante exemplo de prova com esses efeitos pleotrópicos. Ficou claro para vocês as estatinas? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos para o próximo, que são os fibratos. Aquela mesma imagenzinha que a gente estava falando, tá? Eu vou dar um zoom, explicar para vocês de forma mais visual, e depois a gente lê o textinho ali. Galera, os fibratos, olha só. Antes de falar dos fibratos, vamos entender o seguinte. Existe um gene, que é o gene PPA-alfa. Ele faz a codificação da lipase lipoproteica, ou LPL. E o que a LPL ela faz? Ela pega o nosso triglicérido, que estava lá carregado nos quilomicrones e no LDL, no VLDL, e mete no nosso tecido. Só que antes de meter no nosso tecido, ele precisa quebrar esse triglicérido, porque a molécula de triglicérido é uma molécula grande. Então, é essa enzima que é capaz de converter, de transformar esse triglicérido em ácido graxo e glicerol. Então, o que ele vai fazer? Ele vai meter no nosso tecido. Ok? Ótimo. A questão é que se eu codifico
esse gene, eu vou possibilitar que esses triglicéridos que estavam circulantes, que estavam ali na corrente sanguínea, eles sejam diminuídos. Porque eu estou estimulando uma enzima que está colocando, que está metendo triglicéridos para dentro do nosso tecido adiposo e do nosso tecido muscular. Tirando a gente daquele risco de que haja triglicéridos correndo sobre nossos vasos. Ok? Ótimo. Ao diminuir esses triglicéridos, onde que estão os triglicéridos? Não são nas nossas moléculas de colesterol, ou seja, VDLL, quilomicron e LDL? Então, além de diminuir esses componentes, eu também diminuo o próprio LDL, o mal. Porque eu estou diminuindo, vou voltar aqui para vocês, só para ficar visual naquele outro desenho. Eu estou diminuindo aquela enzima que fazia todo esse processo. Olha lá. Perdão, diminuindo não, estou aumentando. Eu estou aumentando essa enzima. Então, eu estou levando esse colesterol, esse triglicérido, logo para o tecido adiposo e o tecido muscular, evitando que ele fique circulante. Eu não quero esse colesterol circulante. Entenderam a atuação do fibrato? O que ele fez? Ele está aumentando a expressão do LPL. Isso que o fibrato vai fazer. Bem, então se a gente for ler aqui, olha lá, ele estimula o PPA-alfa, que é um receptor nuclear que regula a expressão de genes de enzimas implicadas no metabolismo de lipoproteínas, ricas em triglicéridos. Então, VLDL, quilomicrons e também o LDL. Tá bom? Ótimo. O que é tomado para vocês em prova? Além do mecanismo de ação, eles podem tomar quais são as contraindicações? As contraindicações são insuficiência hepática e renal grave, alcoolismo crônico, hiporalbuminemia, embaraçadas e lactância. E outra coisa que eles podem tomar tranquilamente na prova é que vocês possam associar os fibratos e as estatinas e dizer o que existe dessa associação. É importantíssimo que no caso do fibrato, a união dos fibratos e das estatinas, que eu tenha cuidado com a administração. E no caso da genfibrocilo, que é uma dos fibratos, eu não posso associar às estatinas. Está terminadamente contraindicado essa associação. Ok? Por que essa contraindicação absoluta? Porque a associação se relaciona com maior morbimortalidade por rabdomiólise. Tá bom? Tá, então qual desses aqui que eu posso associar? Poderia associar com as estatinas? O que eu poderia é o fenofibrato. Eu poderia, mas também com muito cuidado. Fixaram isso? Nunca posso associar renfibrocilo com estatinas. Nunca. E a explicação é por aumento do risco de rabdomiólise. Tá? Ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Com respeito ao colesterol, voltando para unicamente os fibratos, né? Com respeito ao colesterol, gente, ele não tem uma ação direta sobre o colesterol total, né? Os níveis de colesterol. Mas o que ele vai fazer, por quê? Porque vocês vão entender agora. Porque quando eu aumento algo e diminuo algo, ou seja, eu aumento o LDL e diminuo HDL, o colesterol total não vai ficar alterado. Entende? Ele não vai alterar. Por isso que eu coloco para vocês essa interrogação. Agora, o LDL, que é o ruim, ele pode diminuir, aumentar ou não alterar. Ué, Paulo, então qual é o benefício? Bem, o benefício é quando ele realmente diminui esse LDL.
O problema é que o organismo ele pode compensar aquela diminuição com uma maior produção do mesmo, ok? Então, esse é o problema. Então, ele também pode aumentar. O HDL, os fibratos têm a capacidade de aumentar. E os triglicéridos têm a possibilidade de diminuir. Mas ele ainda não diminui como as estatinas, tá? Diminui, mas não tanto quanto as estatinas. Ficou claro para vocês isso? Eu só faltei falar, né, de todos os nomes. É o renfibrocilo, fenofibrato, bezafibrato e clofibrato. Todos esses são os fibratos. Eu até coloquei uma imagenzinha para vocês verem aqui o potezinho da cápsula do fenofibrato. Por favor, não se esqueçam dessa informação que eu coloquei aqui, tá? Então, galera, como a gente falou, todos esses são os representantes, tá bom? Lembrar que o feno e o clof são pró-drogas, tá bom? São pró-drogas. Falamos do mecanismo de ação, que ele vai estimular o PPA-alfa, tá bom? Que, por sua vez, vai estimular o LDL, o LPL, que é a enzima responsável por estimular, por degradar os triglicéridos, tá bom? A administração é por via oral, tá bom? A administração se dá por via oral também. E ela tem uma melhor absorção quando usada, quando administrada junto do alimento. Então, aqui nós já temos outra forma diferente de administrar. Qual era a das estatinas? Qual era a recomendação das estatinas? Administrar quando? Como? Da via oral à noite. Perfeito. À noite. E aqui, qual é a nossa recomendação ao paciente? Nos fibratos? Administrar junto com os alimentos. Com alimentos. Exatamente. Porque melhora a absorção. Tá bom? A distribuição é a mesma, tá, gente? Alta união à proteína, passa a barreira hematoencefálica e placenta. Portanto, sim, embaraços e lactância também é a minha contraindicação. Tá bom? Aqui eu queria que vocês também ficassem atentos, que pode ser uma pergunta de prova, principalmente aí para a Bárbara. É o seguinte, Bárbara, outro fator importante para os fibratos, além da rabdomiólise que nós vamos ver, das miopatias, é que essa união à proteína, essa alta união à proteína, pode fazer com que esses fibratos roubem o espaço da albumina, a união da albumina com outros fármacos. Por exemplo, a varfarina. Digamos que a varfarina esteja unida à albumina, viajando o nosso tecido, né, a nossa corrente sanguínea, unida à proteína. O que o fibrato pode fazer? Roubar esse espaço que a varfarina tinha com a albumina. Quando eu permito que a varfarina fique livre, o que eu estou permitindo? Que ela realize o seu mecanismo de ação. Portanto, ela fica livre, ela fica mais tempo disponível para realizar o seu mecanismo de ação. Então, eu também faço com que aumente a possibilidade de efeitos adversos. E quais eram os efeitos adversos da varfarina? Quem lembra? Pelo menos 2 efeitos adversos da varfarina. Falar o básico, hemorragia. Exatamente. Qual outro? Da necrose cutânea. Sensacional. Exatamente. Ok? Então, ao roubar esse lugar da albumina, eu permito com que esse efeito, essa porção livre da droga esteja mais disponível para a realização desse mecanismo de ação e, lógico, e consequentemente também aumenta a possibilidade de gerar efeitos adversos, tá bom? Então, isso aí é super importante dos fibratos. Marquem aí como um ponto importante a repassar depois. O metabolismo, gente, é por conjugação, tá? Com ácido glucurônico no fígado.
acho que pouco relevante para a prova de vocês, a excreção é biliar. Os efeitos adversos aqui, marquem pelo menos 2 desses que eu vou falar. A moléstia, não. A moléstia também provoca, claro, mas não como principal. Mas aqui estão como principais a litiases e as miopatias. Novamente, nós temos as miopatias como sendo um efeito adverso importante, tá? E a litiases é a maior predisposição à formação de cálculos biliares, tá bom? Biliares, precipitação de cálculos biliares, tá? Marinha, uma dúvida. Aí quando você fala que a gente tem que consumir, né, com um alimento, tem alguma relação de ter que ser, por exemplo, em almoço ou jantar que tem maior nível de lipídios nas refeições ou tanto faz? Não, o que eles falam em alguma das principais refeições, tá bom? Porque justamente como você falou, qual é a principal? Porque depende muito. Por exemplo, dá um exemplo para você. Se eu falo Brasil, a nível Brasil, ou Argentina, a principal refeição é o almoço, ok? Agora, por exemplo, em outros países, em outras culturas, a principal refeição pode ser a janta, entende? Justamente pela presença desses lipídios, como você falou. Então, na nossa realidade, é o almoço. Tá. Bom? Uhum. Isso foi uma questão de prova, inclusive, interna para mim. Ela perguntou exatamente essa mesma pergunta que você fez. Em qual refeição que você pediria o paciente para consumir esse fármaco? O consumo do fármaco tem que estar relacionado. Então, olha lá, nossa comparação com as estatinas. Nós falamos bem do efeito do mecanismo de ação. O que eu queria que vocês olhassem bem era essas porcentagens aqui. Olha essas porcentagens. Se vocês olharem bem para o colesterol, olha como está aparecendo aqui para o colesterol. É indeterminado essa diminuição do colesterol. Porque se eu estou, por um lado, podendo diminuir um e aumentando o outro, realmente o total dessa equação é um indeterminado. Eu não sei realmente se pode aumentar, se está aumentando ou está diminuindo. O total, beleza? Agora, com respeito às estatinas, não. Realmente houve uma diminuição significativa. Como eu falava para vocês sobre triglicéridos, como eu falava para vocês que os fibratos aumentam a expressão de LPL, que é aquela enzima importante, olha o que ele faz com o triglicérido. Cai pra caramba, tá vendo? Diminui. Beleza? Cai bastante esses triglicéridos. Por quê? Porque está quebrando o triglicérido. Eu estou aumentando a enzima que quebra triglicérido. Então, diretamente, eu estou estimulando esse tipo de ação. Tá bom? O foco aqui é esse. Então, vamos para o próximo, a nossa própria próxima fármaco, né? O grupo de fármacos, que são as resinas de intercâmbio. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as enzimas de intercâmbio. Gente, as enzimas de intercâmbio são as colestiramina e a colestipol. O que pode ser tomado em prova, para mim, na minha opinião, é a colestipol, tá? Que é a mais utilizada. Então, vamos entender o mecanismo de ação da colestipol. No nosso desenho, lembra que eu falava para vocês sobre a luz intestinal que recebe o bílis? E esse bílis vai ser várias vezes reabsorvido. Por dia, nós reabsorvemos em vários focos a nossa bile. Eu não quero que isso aconteça. Por que eu não quero que isso aconteça? Porque quanto mais reabsorção eu tenho, mais circulação de colesterol eu tenho, ok? De gordura eu tenho. O que acontece? O que eu quero é eliminar essa bilis para que o meu fígado possa entender que nova bilis tem que ser construída através desse colesterol. Entende? Fica claro isso para vocês? Se eu sei que a bilis é a forma que eu tenho de eliminar esse colesterol que estava a nível hepático,
Então, é exatamente isso que a resina vai fazer. A resina, ela vai roubar a bilis a nível intestinal para que ela não sofra reabsorção, para que ela não sofra reciclado. E isso, esse processo, de forma secundária, vai estimular o colesterol para que seja transformado a bilis, armazenado na vesícula e eliminado a nível intestinal. Entendem isso? Porque antes eu tinha reciclado, eu tinha um reaproveitamento dessa bilis. Agora não. Agora, como eu não tenho esse reaproveitamento, o meu fígado ele é requerido para que provoque mais, para que faça maior produção de bilis ou nova produção de bilis. É claro para vocês isso? Esse mecanismo com esse desenho? Eu coloquei aqui como exemplo do colesterol mesmo. Então, esse colesterol, ele vai ter uma atuação intestinal, roubando essa bilis para ser eliminada a nível das fezes, né, fecal, evitando, eliminando a possibilidade desse processo de reabsorção. Então, é exatamente isso que esse textinho vai estar falando para vocês, tá? Deixei aí bem para a gente poder entender depois. Agora, o mais interessante disso é essa parte que eu coloquei em azul. E aí, voltem comigo no seguinte. Eu entendi o benefício do colesterol, né? Eu entendi que aquele colesterol que estava sendo produzido no fígado, agora, ao invés de ir para a minha circulação, vai ser produzido a bilis para ir embora de novo para a luz intestinal, ok? Só que olha o que o nosso organismo entende. Tá, então se tem colesterol, se eu estou usando esse colesterol para alguma coisa, eu tenho que produzir mais colesterol, porque eu estou usando ele. Então, o que de forma indireta esse fármaco ele vai estar estimulando? A enzima produtora de colesterol. A enzima que é o ATM-RCoA, reductase. Então, como eu estou fazendo um processo de eu estou dando utilidade para esse colesterol, o meu organismo entende, tá bom, então, vamos produzir mais, porque se você está usando, eu vou, como um feedback positivo, eu vou produzir mais colesterol. Beleza? Então, o que acontece? Isso aqui é um aspecto não esperado pelo consumo do fármaco. Eu não queria isso. Eu não queria que o meu organismo produzisse mais colesterol. Então, o que eu faço? Eu associo esse fármaco com uma estatina ou com um fibrato. Para que assim eu possa inibir, principalmente a estatina, né? Para que eu possa inibir quem? A enzima ATM-RCoA, reductase. Porque eu sei que as estatinas têm essa capacidade de inibir de forma direta essa enzima. Fica claro? O porquê que eu tenho que associar essa resina, as resinas de intercâmbio com as estatinas? Ótimo. Então, vamos lá. Paulinha, Oi. com relação à produção de bilis, eu não vou ter nenhuma afecção, tipo, eu vou ter a quantidade de colesterol adequada para produzir bilis e frear que ele produza um colesterol em excesso, é mais ou menos isso? Isso, perdão, não entendi sua pergunta. Antes ou depois da administração do estatina? Não, porque Ah, falou que eu tenho que produzir, né? A bilis é produzida a partir do colesterol. sim. Se eu tenho essa ação aí da estatina sobre a hidroximetilglutaril aí, redutasa, eu tenho efeito sobre o colesterol. Isso não interfere na produção de bile? Interfere na produção de bile, mas não é radical, não é uma interferência radical. Eu vou apenas diminuir, entendeu? Eu vou continuar produzindo o necessário. Vou continuar produzindo, mas não de forma. Lembre-se que esse paciente é um paciente que está em hiper, ele tem demais. Então a gente vai regular essas taxas, entende? Tudo aqui é para regular, para fazer um balance. Tá bom?
Sim. Então, é isso. Ótimo. Então, entendido isso, vamos para a nossa próxima análise. Beleza. Questão importante para... Nós estávamos sempre analisando a relação dos fármacos com o horário que é tomado, a forma que é tomado, não é? Aqui a análise ela é diferente e também importante. Porque o que acontece? As resinas de intercâmbio, o nosso colestipol, ele se une com avidez, com substâncias ácidas. O problema disso é o quê? O problema é que se eu estou consumindo, junto com um colestipol, um fármaco que seja ácido, o que eu posso promover? A diminuição da absorção desse fármaco. Bem, portanto, a diminuição da atuação desse fármaco. Eu estou lá na minha luz intestinal. Dá um exemplo. Tenho uma tiazida, ou tenho, não sei, uma tetraciclina, e eu tenho o meu colestipol. Se ele se une e é eliminado em fezes, como é que eu faço para reabsorver esse fármaco que eu queria que fosse absorvido? Entende? Então, eu estou interferindo na absorção dos fármacos que estão sendo tomadas de forma conjunta. A recomendação no uso de resinas de intercâmbio é que utilize esses fármacos 1 hora antes, ok? Ou 4 horas depois do uso da resina, tá? Do uso do colestipol. Resumo de tudo. Eu vou usar esse fármaco longe, em horários diferentes, em tempos diferentes, para que um possa ser absorvido e que o outro possa fazer sua ação, sem interferência desses dois. Tá bom? E quais são os exemplos? Ferro, furosemida, anticoagulantes orais, tetraciclina, ácido valproico, tiroxina, digoxina e estatina. Aqui eu poderia falar um exemplo para vocês de pacientes que têm, por exemplo, hipotiroidismo, tá? Ou pacientes que estão, por exemplo, dá outro exemplo, pacientes que estejam utilizando um beta-bloqueante. Esses pacientes é recomendado. Sabendo disso, eu peço para que ele possa tomar longe da administração desse outro fármaco, tá bom? Em horários diferentes. Essa é a recomendação do uso das resinas. E lembrem o seguinte, lembra que eu falava lá naquela nossa listinha, no nosso checklist, que as resinas elas têm uma atuação sobre a reabsorção de alguma coisa, de bilis? Então, vocês acham que esse fármaco, ele é absorvido ou ele não precisa ser absorvido? Não precisa. Ele não precisa ser absorvido, tá? Por quê? Porque a atuação dele é na luz intestinal. Na própria luz intestinal, eu já consigo que ele realize o seu papel, tá bom? Por isso que quando vocês forem ver essa partezinha aqui, nós não colocamos nada em farmacocinética, apenas a administração. Porque ela não tem uma farmacocinética, ela não tem um processo de absorção. O ADME dela é só limitado à administração, ao processo de administração. Tá bom? Então, como eu disse, é o colestipol que é o principal, o mecanismo de ação vocês entenderam, que é justamente inibir que esse ácido biliar, esse sal biliar, ele seja reabsorvido. A absorção não se realiza por via oral, mas a toma sim é por via oral, então ela não se absorve, como vocês falaram. E eu tenho uma recomendação que é utilizar 1 hora depois dos outros fármacos que nós vimos por união a fármacos ácidos. Exemplo, propanolol, ácido valproico, tiroxina, tá bom? Anticoagulantes orais. E quais são os efeitos adversos? Os efeitos adversos são, a nível intestinal, vocês precisam saber isso para a prova, flatulências, náuseas, tá? Incontinência intestinal ou diarreia, ou também esteatorreia.
Por que, gente, esteatorreia? Pensem comigo. Se eu estou roubando, se eu estou unindo aos ácidos biliares, como que vai estar essa minha fezes? Cheia de gordura. Exatamente. Por isso, a explicação da esteatorreia. Tá bom? Bem, e o síndrome malabsortivo, por quê? Porque a gente acabou de ver que as resenas de intercâmbio podem se unir a outras substâncias, provocando, então, um síndrome de malabsorção. Tá bom? Fica claro isso para vocês? Perfeito. Vamos só voltar aqui ao colesterol total. A gente não vai ser relevante para o que a gente precisa, mas a nível do LDL, ele vai diminuir, a nível do HDL, ele vai aumentar, e a nível dos triglicéridos, ele pode, inclusive, aumentar por aumento dessa produção que eu tinha explicado para vocês. Porque o meu fígado entende que agora eu preciso produzir mais. Eu preciso produzir mais como resposta, como um feedback positivo ao que está sendo gasto, né? Ao que está sendo eliminado. Na nossa comparação, olha lá, novamente eu coloquei para vocês o colesterol indefinido. O LDL realmente está sendo diminuído. A HDL está sendo aumentado. E o TAG pode, inclusive, aumentar como contrabalance ao que está sendo utilizado. Bom? Bem, então vamos para o nosso penúltimo, que é a ezetimiba. Ezetimiba é um bloqueador do cotransportador NPC1L1. O que ele vai fazer? Ele vai inibir a absorção intestinal de colesterol proveniente tanto do meio externo quanto que o nosso fígado produziu, que é o caso dos ácidos biliares. Então, qual a diferença com o anterior? O anterior elimina ácidos biliares. Aqui ele vai se unir tanto a gordura que foi consumida, a gordura exógena, tá? O colesterol exógeno, quanto ao colesterol produzido pelo nosso fígado e eliminado pela nossa vesícula biliar. Tá bom? O grande benefício dela é que ela não tem aquela interação farmacológica ou seja, não intervém na absorção de outros fármacos ou outras substâncias. Perfeito? Esse é o benefício. Então, olha aqui a imagenzinha para vocês verem, né, desse esquema. Aqui nós temos a luz intestinal com colesterol, com fitosterol, ou seja, com gorduras tanto internas quanto exógenas, endógenas como exógenas, sendo absorvidas pelo NPC1L1. O que o ESE vai fazer? Ele vai inibir esse cotransportador. Portanto, o que está acontecendo com a formação de quilomicron? Está sendo diminuída. Tá bom? A formação de colesterol, de transporte de colesterol, está sendo diminuída. Fica claro para vocês esse processo? O ESE, eu diria que é o menos utilizado, tá? De todos. Mas que é importante, sim, vocês saberem. Galera, então, colesterol, pouco relevante para mim. O LDL, sim, eu sei que ele vai diminuir. O HDL, ele vai aumentar por necessidade de trazer essa gordura da periféria para o fígado. E os triglicéridos, eles vão diminuir por diminuição dessa absorção. Bem, então, a absorção, como eu falei, ela tem uma boa absorção por via oral. A distribuição, ela pode alcançar, ela pode ser absorvida, mas a níveis baixos, tá bom? A níveis baixos, porque, como eu disse, a atuação dela é a nível intestinal, tá bom? Então, ela pode sim ser encontrada no sangue, mas em baixos níveis. Metabolismo, não, ela não se metaboliza, e a excreção é como aquela outra. Ela se excreta por meio das fezes, sabendo que a atuação dela é a nível intestinal. Fica claro isso? Se atua a nível intestinal, elimina por via intestinal. Tá bom? Pelas fezes. São os dois casos onde a gente vai saber disso.
as resinas e o éster. Bem, efeitos adversos também muito pouco, tá? É infrequente os efeitos adversos, mas, como eu disse para vocês, o intestinal vem como principal nesse caso. Então, dor abdominal, diarreia, tá? A cefaleia por conta da perda de eletrolitos que podem estar associados pela diarreia e também a astênia, tá? A debilidade. Então, vamos lá. Vamos para o quadrinho comparativo. Esse aqui, olha como as porcentagens são bem menores desse. Ele diminui o LDL pouco, aumenta a HDL bem pouquinho também, e o TAG, ele diminui, ele tem essa capacidade de diminuir. Vamos para o último, que é a niacina. Bárbara, cuidado que na prova pode aparecer ácido nicotínico ou vitamina B3, tá? É a mesma coisa. A niacina é uma vitamina, ok? Hidrossolúvel lá do complexo B. Em doses suprafisiológicas, para o mais do que a gente precisaria, ou seja, como se fosse... Tem muita gente que usa, que diz que a niacina nem é um fármaco, e sim um suplemento, por ser uma vitamina, tá bom? Então, ela é, em doses suprafisiológicas, ela pode ter um efeito vasodilatador e hipolipidemiante. Então, que é o nosso objetivo. Então, o que eu queria que vocês entendessem dessa imagem? Quando eu consumo niacina, a niacina ela vai diminuir a lipasa hormônio sensível. E o que quer dizer isso? A lipasa hormônio sensível, ela tem a capacidade de aumentar a disponibilidade de ácidos graxos. E eu sei que ácidos graxos, quando eles vão para o fígado, eles se transformam em colesterol. Então, imaginem só, uma situação de fuga, né, de luta ou fuga, onde nossos hormônios estão à flor da pele. O que essa lipasa vai ser? Como ela é lipasa sensível a hormônio? O que ela vai acontecer? Ela vai estimular a liberação de ácido graxo. O que eu quero, nesse caso, no uso da niacina, é inibir essa enzima, provocando, então, uma diminuição do número de ácidos graxos circulantes e, por consequência, uma diminuição da síntese de triglicéridos a nível hepático. Então, quando eu não produzo triglicéridos a nível hepático, eu não tenho também a produção dos meus transportadores, de VDLL, de LDL. Então, vai chegar menos colesterol onde? Nas minhas células periféricas, nos meus vasos. Ok? Então, isso que a niacina vai fazer como um dos seus papéis. Diminuir a entrega de ácidos graxos hepáticos para que, por consequência, haja uma menor entrega de colesterol. Tá, beleza. Mas a minha célula, ela precisa... O meu organismo entende, o meu fígado entende, que ele precisa receber colesterol de algum lugar. E o que vai acontecer? Que lugar é esse? Eu vou tirar, então, o colesterol do meu tecido periférico para voltar com ele para a minha circulação hepática. Então, eu tenho 2 pontos positivos. Uma diminuição da entrega de colesterol e uma maior saída de colesterol. Bem? E qual era o transportador que eu dizia para vocês que leva o colesterol do tecido periférico para o fígado? Não era o bonzinho? Não era o HDL? Aquele que tira do nosso tecido? Então, ótimo. Então, agora que eu estou removendo do meu tecido, eu aumento o HDL e esse HDL, por sua vez, vai entregar mais colesterol, diminuindo, então, esse colesterol a nível periférico. Certo? Olha que balance interessante que ele realiza. E outro papel, além desse papel aqui inicial que eu falei para vocês, que é diminuir a lipasa sensível ao hormônio, ele também ele faz uma menor depuração do ApoAI, que é um receptor, tá bom? Que vai, essa menor depuração do ApoAI vai aumentar o HDL. Quero que vocês entendam isso. Sabe por quê, gente? Vou explicar
para vocês com o seguinte, voltando para aquela imagem lá do início, para a gente poder finalizar. Vocês conseguem ver esse tanto de apo? Não sei se vocês lembram lá de Biot. Provavelmente vocês devem ter visto muito isso. O apo, né, que é como se fosse um receptor, se eu consigo depurar mais apo em uma molécula de transportadora de colesterol, eu consigo, por sua vez, fazer com que essa conversão de uma molécula de um LDL, por exemplo, se transforme em outra. Nesse caso, quando eu faço uma depuração de ApoAI, eu consigo aumentar o ATDL, que é o que eu quero. Eu quero que a ATDL esteja presente. Eu quero que haja uma maior presença de ATDL, que é o transportador de colesterol benéfico. Tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Como eu coloquei aqui, em resumo, ele diminui a produção de triglicéridos, obviamente, porque está entregando menos ácidos graxos a nível intestinal, a nível hepático. E essa diminuição, ela é compensada com a saída do colesterol da célula em direção ao fígado. Ótimo. Realizei o que eu queria. Aumentei a qualidade, então, de colesterol bom, né, de transportadores bons, e diminuir o que eu queria, que era o LDL. Então, qual é a resposta da niacina que eles podem tomar de vocês? Aqui eu ainda marquei com outra cor. Aqui o grande resultado da sua ação é o aumento do HDL. Ele realmente aumenta o HDL. Primeiro por aquele primeiro passo, que é essa transmissão desse colesterol para o fígado, e depois por uma depuração do ApoAI, convertendo as moléculas em HDL. Tá bom? Por duas vias eu tenho esse processo realizado. Ficou claro, galera? Isso para vocês? Então, quando nós formos... Então, aqui é só para o aspecto farmacocinético. A absorção é completa por via oral. Ela se une pouco a proteínas plasmáticas. Então, vocês vão ver que essa pouca união a proteínas plasmáticas não dispõe a um caso de rabdomiólise, por exemplo, tá? O metabolismo, ele se dá por conjugação hepática com glicina. A excreção é renal. E os efeitos adversos que eu queria que vocês soubessem, pelo menos associar, porque, na verdade, a niacina, quando ela está em doses extrafisiológicas, eu disse para vocês que ela tem dois papéis, vasodilatadora e hipoglucemiante. Então, relacione esses dois papéis com os possíveis efeitos adversos. Vamos lá? Olha lá, vasodilatação, o que pode acontecer com a nível da pele? Enrojecimento e prurito, né? Da cara e do tronco, por aumento da permeabilidade vascular. Outra coisa, a pele seca, exantemas, hiperpigmentação, hiperglucemia, tá? A cardiovascular, podemos ter taquicardia ou fibrilação auricular, e aumenta o risco de miocardite por estatina. Mas lembre-se, não é que ela está provocando esse aumento ela por si só está aumentando o risco, ok? Então, comparando ela aos outros números, eu queria que vocês vissem essa observação que eu coloquei. Quando vocês olham para o HDL, olha a diferença do aumento do HDL da niacina em comparação aos outros. Ele aumenta 30% a 40%. Olha as outras. 4%, 3%, 10% e 5%. Obviamente, como conclusão, vocês já sabem que a niacina é o que mais, né, o que melhor aumenta o HDL. Tá? E qual é o que melhor diminui o LDL, que é o ruim, o colesterol ruim? É a estatina. Tá? Olha ali, a estatina. 25% a 65%. Então, isso eles podem tomar de prova. Qual é
o fármaco hipolipidemiante que promove uma melhor redução do LDL? Claramente a estatina. E qual que promove uma melhor redução, um melhor aumento do HDL, que é o bom? As niacinas, tá? A niacina. Beleza? Ficou claro para vocês esse panorama geral dos hipolipidemiantes? Então, estudem bem essa parte. Nessa diapo aqui, tem todas as informações que vocês precisam. Talvez a única observação que faltou eu colocar foi realmente com a TAG e os triglicéridos, porque o fibrato, ele tem uma melhor atuação sobre os triglicéridos. Porque, como eu disse para vocês, eles vão estar aumentando a expressão de LPL, que é a proteína que quebra, a enzima que quebra triglicéridos. Então, se ele quebra triglicéridos diretamente, eu estou permitindo uma melhor diminuição dos triglicéridos, tá bom? Então, essa observação para triglicéridos seria aqui. Fechou? Primeira opção de hipolipidemiantes, sempre estatinas. Tá bom? Sempre. Então, é isso. Com isso, a gente conclui o nosso tema de hoje. Alguma dúvida? Bárbara, alguma dúvida? Eu estou mais focada aí na sua prova. Por enquanto, não. Certo. Durante o meu intensivo, talvez.